Glória a Deus. Você está feliz? Amém. Glória a Deus. Estamos muito felizes porque Deus tem cuidado de nós de uma forma muito, mas muito, muito especial. E eu creio que Ele continuará cuidando de você e de mim. Nosso mês de abril já está findando. Estamos nos últimos dias. Daqui a pouco vem o quinto mês. Daqui a pouco vem dezembro. E quais foram os seus planos durante esse tempo? O que você planejou? E para nós que estamos aqui hoje, principalmente como pais, mês de abril para nós, como bons batistas que somos, é o mês da nossa escola bíblica dominical. É o mês em que nós damos mais ênfase à área do ensino e principalmente porque quando Jesus aqui esteve, Ele esteve ensinando. E quando Ele estava partindo, Ele pediu para que os seus discípulos ensinassem. Então nós não podemos deixar de ensinar. E precisamos continuar ensinando. E eu queria meditar um pouco nessa noite com os irmãos sobre esse negócio chamado ensino. E é poderoso isso. Ensinar. A Bíblia Sagrada, em Provérbios, capítulo de número 22, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios 22. Livro de Provérbios 22. Se você encontrou, eu quero convidar você a colocar-se em pé, mas antes mesmo, dê uma olhada do seu lado, se seu companheiro aí, sua companheira, seu amigo, seu irmão está com Bíblia ou sem Bíblia, para nós podermos fazer essa leitura. Provérbios 22, o versículo é o versículo de número 6, versículo muito conhecido nosso, e acredito que de toda a nossa sociedade, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E lá, se você puder colocar para nós fazermos uma leitura em uníssono, eu não sei qual a versão, mas nós vamos ler em uníssono, Provérbios 22, versículo de número 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A versão que eu peguei aqui foi Almeida Corrigida e Fiel, mas eu quero, Ilan vai colocar uma versão para todos nós ali. Ilan, aqui tiver aí no Olerix mesmo, você pode colocar para nós Provérbios 22, versículo 6. Talvez aqueles que têm a Bíblia viram, ok, a lá instrução, isso mesmo, o significado dessa palavra. Podemos ler juntos? Instrui seu filho a formar bons hábitos enquanto ainda é pequeno. Assim, ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. Amém? Obrigado, Ilan. Pai, obrigado por essa palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer ao nosso entendimento todo o significado com respeito a este texto. E, acima de tudo, que o Teu Espírito Santo possa decodificar em nossa mente, em nosso coração, tudo que o Senhor tem para nós. E eu peço, Pai, tudo que o Senhor permitiu entrar na minha mente e no meu coração, eu pude entender, que o Senhor possa transmitir a todos nós que aqui estamos nesta noite e aqueles que estarão ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Gostei da lição? NB, toca para nós. NBB. É a nova Bíblia Viva. NBB. Mas depois eu vou colocar JFS também. Não é, Gabriel? O Gabriel está aqui não, Gabriel. Né? Essa é a instrução. Obrigado, Ilan. E eu fiz uma anotação que diz que a FIA, Fundação Instituição para a Administração, a FIA Business School, ela traz um artigo que diz que o maior poder do ensino está na sua capacidade transformadora. O maior poder do ensino está na sua capacidade de transformar. Como assim? A habilidade, o ensino tem a habilidade de mudar realidades,
O ensino tem, além de tudo, a habilidade de mudar realidades, ampliar horizontes e até mesmo alterar o futuro de indivíduos e sociedade. Isso é o que Jesus disse para os seus discípulos. Mateus 21. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Você lembra do que Jesus disse? E ele falou para ensinar tudo quanto ele tinha ensinado. E nós precisamos, como pais, também fazer isso com os nossos filhos. Salomão, com muita propriedade, traz aqui para nós no livro de Provérbios. Nós acompanhamos aqui diversas passagens que falam sobre relacionamentos, sobre sabedoria, sobre o temor a Deus, moral e boas condutas. Não o livro todo de Provérbios é de Salomão, mas a grande maioria dos escritos contidos em Provérbios derivam de Salomão. E ele apresenta princípios de sabedoria prática para a vida, e este versículo, número 6, capítulo de número 22, ele traz um princípio espiritual e também de formação de vida. Não é à toa que existe uma vírgulazinha que diz: e até quando ele envelhecer, ou quando ele se tornar adulto, ou quando ele for velho, ele vai ter essa sementinha, vai ter esse ensino guardado com ele, não se desviará. O que me chama a atenção aqui é o significado dessas palavras. Porque, mais do que informação, o texto aqui de Salomão vai tratar sobre direcionamento. Mas não é um direcionamento só de apontar, mas é intencional. E todos nós, principalmente como pais que aqui estamos, o nosso desejo e o nosso objetivo para com os filhos precisa ser intencional. Por que você está educando o seu filho? Porque você tem um objetivo para ele. Então podemos entender que esse texto fala sobre isso. Um direcionamento intencional, mas que não é só agora. Deixa eu voltar um pouco aqui, não está nas minhas anotações, mas eu quero que você acompanhe comigo a palavra de Deus, quando Deus fala para o seu povo, em especial para Moisés, Deuteronômio capítulo número 6. Me veio agora à memória, quando a gente vai falar sobre esse ensinamento, que ele precisa ser intencional e contínuo. Não é ensinar só para hoje, acabou, morreu. Não, é hoje, amanhã, depois. Capítulo 6 de Deuteronômio diz que estes são os mandamentos do Senhor, que o Senhor teu Deus mandou. E ele mandou ensinar-te, para que os cumpras na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que ordeno a ti, teus filhos, teus netos. Segunda-feira, domingo, sábado. Não. Olha o que o texto diz. O texto diz que guarde todos os seus estatutos, mandamentos que ordeno a ti, teus filhos e a teus netos, todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. E fala sobre cuidar, de colocar em prática. E Salomão vem trazer para nós. E o que significa esse ensina o menino? Ensina a criança. Ensinar significa dedicação. Dedique-se a instrução. E o que me chama a atenção, que o original dessa palavra, isso, se você observar o bom judeu, nós já falamos sobre isso aqui, no costume, a criança nasce. E quando aqui na maternidade a criança nasce, o que o médico faz? O que o obstetra faz? O que os auxiliares ali fazem? Pegam a criança, até mesmo antes de cortar o umbigo, o que faz? Coloca na mãe, não é verdade? Assim? Depois vai me parar de ser o judeu, o homem, ele pega a criança e leva para o campo. E aí ele começa a falar e cultiva, desde aquele momento, na mente
mente daquela criança. Sobre isso que nós temos aqui, falando da lei, começando a ensinar dentro de judaísmo tem essa prática, esse treinamento. Então, esse ensinar é isso. Falando sobre o caminho, essa direção, não é somente apontar, mas ser o estilo de vida. Então Salomão está dizendo o seguinte: olha, oriente, inicie, treine a criança, o seu filho. E para nós, como professores, na nossa escola bíblica dominical, nós como cristãos, aqueles que estão à nossa volta, que ainda não conhecem a palavra, precisamos usar isso aqui também. Treiná-los para que venham conhecer e dar uma direção como estilo de vida. Porque a criança aqui é um jovem ainda em formação. É aquele pequeno que está crescendo. Para isso acontecer no futuro, ele não se desviar. Desvio significa afastamento. Infelizmente, muitas vezes a gente ouve pessoas falando assim: mas eu ensinei meu menino, agora ele está assim. Não desista. Porque a semente estava guardadinha. Eu falei isso ontem na noite. Conversando com um jovem, hoje já um senhor, pai, daqui a pouco está virando sogro também. Eu falei com ele, quando eu estive na igreja: e aí, você está firme aqui? Ele puxou a cabeça e disse: conseguiu. Eu disse: tá, mas se congregando? Não, aí eu não estou congregando tanto, não. Eu falei assim: então você está errado. Eu tive essa liberdade de falar. Porque, inclusive, eu falei com ele o seguinte: quando eu estava aqui, você era o meu braço direito. O que você está fazendo longe do corpo para ser braço? Você disse: não. E pela liberdade, eu falei: não vergonha. Vou voltar aqui de novo, eu quero ouvir outra palavra. Não se preocupe, se for você, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou junto de sacanagem. Claro, queridos. Mas aqui, o pastor é chato, não. Sabe por quê? Desculpa ser repetitivo. Eu já estive do outro lado do rio. Eu já estive dentro da água suja. Eu já tive tudo. Mas eu encontrei com o carpinteiro Jesus, aquele pau que era todo. Ele está endireitando. Não sou um homem direito, mas eu estou endireitando e busco todos os dias aprimorá-los. Então, para mim, para você, esse ensino que transforma realidades é o que Salomão vem trazer para nós. E aí eu queria conversar com você em 3 momentos em específico nesta noite. Primeiro momento: o que o ensino correto, aonde ele começa? Aonde que se inicia o ensino correto? Porque às vezes a gente fala assim: para ensinar coisa errada tem muita gente. Não é assim? A gente não fala isso? Nós que somos pais, principalmente. Mas para ensinar coisa certa tem poucos. Eu quero dizer para você que o ensino correto começa com a dedicação, como Salomão colocou, intencional. Eu preciso ter a intenção, tem que haver dentro de mim esse desejo, esse impulso. Por isso que ele coloca ensinar a criança. Esse ensinar é intencional, de impulso, como eu disse. Mostra que o ensino bíblico ele é intencional e não acidental. Tropecei em Jesus. Não. Ele vai conhecendo Jesus. Vai conhecendo o estilo de vida que é melhor para nós como seres humanos. Porque a alegria que o mundo procura, queridos, é uma alegria momentânea. Ele procura do lado de fora da presença de Deus, é claro. Mas nós que estamos na presença podemos ter até alguns momentos não tão alegres. Mas nós sabemos que depois desse temporal, depois da tristeza, depois das lágrimas correrem no rosto, virá o tempo da alegria. É isso que Deus faz.
Por isso eu quero entender com você algumas coisas. Primeiro, invista tempo na formação espiritual daqueles que estão à sua volta, principalmente os seus filhos. Invista tempo, não é perda de tempo. Ah, estou perdendo tempo com fulano. Não está. Não está. Mas eu quero dar uma dica, não seja chato. Talvez você quer começar a instruir uma pessoa, não uma criança. Talvez você quer um amigo seu, e nós precisamos desse relacionamento intencional, de ajudar os nossos amigos, parentes, vizinhos, a virem para o caminho que é Jesus Cristo. E assim precisa acontecer. O que aquela pessoa gosta? Entra naquele universo do gosto dela e traz ela para você. Eu estive com um rapaz que ele gostava muito de acontecimentos internacionais. Mesmo sendo brasileiro, ele era de lá, filho de brasileiro de lá. Então, mesmo estando aqui, ele gostava das notícias externas. O que eu fiz? Comecei a buscar notícias externas. E quando nos encontros, eu começava a conversar com ele sobre essas notícias externas. E aí ele foi, olha, não é que ele gosta, não é que ele sabe também. E aí alguma coisa foi acontecendo, a nossa amizade foi se estreitando. E um belo dia, eu tive a oportunidade de falar sobre algumas notícias não internacionais, mas de outro universo que é espiritual. E ele começou a entender. Ganhou de presente uma Bíblia, ganhou de presente, naquele tempo a gente usava o presente diário impresso. E hoje, para a glória do Senhor, ele está na presença do Senhor, servindo a Deus numa igreja cristã, que professa que Jesus Cristo é o Senhor. Então eu preciso investir tempo na formação espiritual. Meu filho é o meu cônjuge, são os meus pais, porque eu tive uma experiência com Jesus, mas meus pais não têm. Os meus amigos, os meus familiares. Invista tempo, não terceirize. Não terceirize a responsabilidade espiritual, principalmente como pai. Não terceirize. A responsabilidade é sua. Eu, como pai, a responsabilidade é minha. Não é fazer como muitos que jogam os filhos na escola comum, para que os filhos aprendam, lá eles vão aprender português, matemática, história, geografia. Mas aonde eles vão formar caráter é dentro de casa. É com você. Não terceirize aquilo que é responsabilidade sua. E continuando, comece cedo. Valores espirituais precisam ser plantados no início da vida. O que é mais fácil? Você acertar os galhos da árvore quando eles estão crescendo ou depois de grande? Depois de grande fica difícil você acertar a direção. Você tem que cortar. Então comece cedo. E aí você que trouxe a caneta do papel, anote. O sucesso espiritual começa com fundamentos bem estabelecidos. E fundamentos estabelecidos na palavra. Costume vale, costume vem, mas a palavra do Senhor permanece. É o que a própria Bíblia diz, que céus e terra passarão, mas a tua palavra não passará. É bom aprender geografia, é bom aprender história, matemática, português, mas é preciso aprender que existe um Deus grandão, um Deus amoroso, um Deus lindo, um Deus que salva, um Deus que cuida, um Deus também que corrige, mas não um Deus para que você coloque medo, assim como você corrigiu seu filho. Então, onde é que começa o ensino correto? Começa com intenção, o tempo inteiro a intenção. Mas eu quero continuar, porque o sucesso espiritual ele vai começar com fundamentos bem estabelecidos, firmados na palavra. Mas ele vai crescer. E para isso ele depende de andar no lugar certo. Então, para que haja um crescimento neste ensino que você está dando, você precisa permitir a pessoa andar no caminho certo, não apenas conhecer. Existem muitas pessoas que já leram a Bíblia 1, 2, 3, 10 vezes, mas o que você entendeu, o que você aprendeu?
Estive fazendo uma visita nesta tarde ao pastor Márcio, muito emocionado, me emocionei bastante no leito, sem movimento das pernas. E aí a gente conversando, e aí estava também lá o pastor Fernando fazendo a visita. E aí conversa lá, a gente falando sobre Bíblias. E ele falou que agora escolheu alguns lápis de cor para poder marcar determinados textos da Bíblia. Eu falei para ele, eu tenho uma Bíblia na casa dessa professora. Eu escolhi algumas coisas, as coisas da salvação, para poder marcar ela, está lá marcadinha. Li e fui marcando. Com preto, com vermelho, com amarelo, com verde. Fui fazendo essas anotações. Porque eu preciso entender, conhecer de perto. Assim como Jó. Não é só de ouvir. Não é só ouvir a pregação, ouvir que um irmão disse, que o pastor disse, não, mas eu preciso ter minha experiência. Então o crescimento vai depender de você andar no caminho certo. E esse caminho certo não é só apenas conhecer, mas é de estar presente. Jó disse em 42, no Jó 42, no finalzinho ali, no seu livro, no último capítulo, quando Deus se revela a Jó, depois de toda aquela situação que aconteceu na vida de Jó, ele disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. A minha experiência, a sua experiência, ela é extraordinária com o papai e com essa palavra. Então esse caminho que Salomão traz para nós, ensina a criança no caminho. No caminho que deve andar. E esse não é apenas um ensino teórico, mas precisa ser sim um modo de vida. O texto aponta para a prática e não apenas para a teoria, ou só ter o conhecimento. Ter o conhecimento é bom, mas se eu não praticar, não adianta ter o conhecimento. Eu preciso colocar o meu conhecimento em prática. E trazendo para nós, é bom ter diplomas, é bom ter a parede bonita, mas ter apenas o papel. Infelizmente, muitos hoje estão atrás do papel. Mas o papel por si é apenas um papel do caminho, e é sua vida. Eu quero que você, em nome de Jesus, viva aquilo que você ensina. Eu sempre tenho falado que eu não consigo dar aquilo que eu não tenho. Para que haja crescimento no ensino que você tem dado ao seu filho, ao seu ente querido, você precisa viver aquilo que você está ensinando. Porque não adianta. Estamos dando um pontapé para o mês da família. E aí não adianta. Hoje já não tem mais aquele telefone em casa, né? Que toca. Hoje cada um tem o seu. Não é assim, pessoal? Até as crianças já têm telefone. Absurdo. Mas tudo bem, cada um com o seu. Mas ontem era aquele telefone dentro de casa. E eu lembro que eu ainda tinha aquele de disco. É porque eu nasci em uma coisa que eu pouco. E aí você ensina ao seu menino que não pode, sua menina não pode mentir. Olha, você não pode mentir, você não deve mentir. Mentira não é de Deus. Mas aí o telefone tocava, e aí a criança ia atender. Papai, fulano de tal, vai aqui. E como criança é boa demais, ela vai pegar o telefone e fala, papai falou que não está aí não. Ensine com a prática, filho. Se você está falando e está ensinando que não deve mentir, para que você está mentindo? Você vai entrar naquela fila de que faça o que eu falo e não faça o que eu faço? Por isso eu te desafio em nome de Jesus, viva aquilo que você ensina. O exemplo é mais forte, vale mais do que 1000 palavras. O ato, o gesto que você faz, o ensino que você manifesta é melhor do que a sua expressão verbal. Então, viva e desenvolva hábitos espirituais consistentes que venham marcar, que não venham cair, não venham
desabar tão facilmente. Aí haverá crescimento, porque você vai estar ensinando com a sua vida e não apenas com o seu discurso. Haverá um crescimento. Anota uma frase. O verdadeiro crescimento cristão acontece quando a verdade, o crescimento cristão, aquilo que você está incutindo para nós como professores, na mente dos nossos alunos, para nós como cristãos, como pais, na mente dos nossos filhos, para nós como filhos, na mente dos nossos pais que ainda não têm Jesus. O verdadeiro crescimento cristão acontece quando a verdade é vivida diariamente. Verdade, não mentira. É o real e não o falso. Porque se você começa com o ensino, continua mostrando o caminho, aí agora você tem o resultado. A fidelidade no ensino, ela vai produzir estabilidade espiritual ao longo da vida. Sim. Eu falo isso com propriedade, queridos. Porque enquanto os nossos pequenos, que eles não vão deixar de ser pequenos, há 30 anos, 40 anos, 50 anos, nós temos pais aqui, com filhos já na fase adulta, alguns já são avós, temos até bisavó aqui na nossa congregação, com a gente aqui. Mas detalhe importante, muito importante. A fidelidade no ensino vai produzir estabilidade espiritual ao longo da vida. Ensina quando criança no caminho e quando chegar à fase adulta, a permanecer, não se desviará dele. Esse desviar que Salomão coloca aqui dentro do original para nós do hebraico é um afastamento. Não vai se afastar, não vai sair do caminho de forma intencional. Eu vou sair porque eu quero sair. Porque a grande verdade, quando está perto de nós damos as regras, não. Se Deus obedecer perto de nós, mas enquanto está distante, seus olhos não estão vendo. E aí? Se você não fez aquele cultivo inicial, aquela manutenção da honra, do respeito, falando com os pais, é só sair de casa. Abre aspas, ir a casar. Fecha aspas. Mas, pastor, isso é uma garantia? É certo? Não é uma garantia, é uma probabilidade. Porque o ser humano é inclinado para a maldade. O ser humano, ele é mau na sua natureza. A promessa aqui não significa ausência de lutas, não significa uma escorregada, não significa o cair, mas significa que vai continuar conhecendo, sabendo sobre esse caminho. Por isso, quem foi bem formado pode até enfrentar crises, pode até cair, escorregar, mas conhece o caminho que foi ensinado. É muito triste quem tem essa experiência, mas é consolador saber que Deus está no controle e que Ele vai mudar o plano em nome de Jesus. O plano foi desvirtuado agora. Vai mudar a situação. Ele tem que corrigir a frase. Vai mudar a situação em nome de Jesus. Por isso, para que isso aconteça, eu e você precisamos continuar perseverantes, não desistir. Não desistir. Persevere no ensino, mesmo quando você não vê resultados. E aí eu dou um exemplo pessoal.
com um irmão que eu tenho de sangue. E eu falei, olhando no olho dele, eu não vou desistir de você. Eu te amo. Jesus te ama. E Ele quer salvar você. Não desista. Já tem mais de 30 anos. Não desista. Não vou desistir. Enquanto eu tiver vida e fôlego. Vou sempre amá-lo e vou sempre tentar abrir os olhos dele. Porque eu não vou desistir. Eu confio na palavra. E aqui eu quero desafiar. Confie que a palavra plantada, ela vai dar fruto. Quando? Eu não posso te responder porque eu não tenho essa resposta. Mas eu sei que toda semente plantada, ela dá fruto. Mas nós estamos assim, tá? Jesus conta uma história muito interessante sobre a semente lançada em alguns terrenos. Todas elas frutificaram, todas elas nasceram, todas elas cresceram. Algumas cresceram mais, outras cresceram menos. Umas duraram muito, outras morreram. Depende. Mas o terreno, querido, o terreno chamado humano, ele é fértil. Satanás é que vem com os seus abutres lá para poder estragar o negócio. Mas o terreno chamado humano é fértil. Não desista, confie, creia e continue sendo referência. Mesmo que alguém, mesmo que alguém venha chamar a sua atenção no sentido pejorativo. Sim. Não duvide, mas confie. Porque o sucesso espiritual ou a resposta, ela não é imediata. Ela tem o seu tempo. E todos nós sabemos disso. Eu e você, eu tenho falado muito nesses últimos dias. O tempo que nós vivemos. Os valores estão sendo relativizados. Famílias têm terceirizado a formação dos seus entes. Responsabilidade joga para o Estado, joga para a religião. Educação, eu aprendi desde pequeno, educação vem de Deus. Não terceirize. A palavra de Deus nos chama a responsabilidade de ensinar, formar, viver e perseverar. Por isso, Paulo chama a atenção da igreja da Galácia, capítulo 6, versículo 7 da sua carta. O que você está plantando? O que você está semeando? Tudo que você planta, tudo que você semeia, você vai colher. Por isso, o grande desafio é que quem ensina no caminho de Deus hoje, anote, quem ensina no caminho, o caminho, aquele segredão que está no Novo Testamento, Jesus Cristo, quem ensina no caminho de Deus hoje, constrói um futuro espiritual firme para amanhã. Quem ensina no caminho, nesse caminho, forte, firme, poderoso, que é o caminho de Deus hoje, com certeza está construindo um futuro espiritual forte e firme. Mas eu preciso crer. Eu preciso crer. Você crê? Eu preciso crer. Concluo dizendo que emocionadamente nessa tarde eu fiz uma oração e tenho feito para a glória de Deus diariamente desde quarta-feira. Porque aonde o médico não pode colocar o dedo, Deus enfia a mão e faz. Aonde você não vai alcançar, o Espírito Santo de Deus vai alcançar. Pastor, só se eu rasgar a cabeça dele, rachar no meio. Não, filho, não é isso não. Faça a sua parte.
Deixe essa parte para o Espírito Santo de Deus. O seu trabalho é confiar nele. É você viver não somente com os seus lábios, que nós cantávamos alguns anos atrás. É meu, somente meu, todo o trabalho. É o que Deus disse. E o teu trabalho é descansar, e descanse no Senhor, Ele vai prover. Se crer, você vai ver a glória de Deus sendo manifesta nesse dia. Por isso, você precisa ser um instrumento de ensino dos seus e daqueles que estão à sua volta. A Igreja Batista Morada do Vale é um instrumento de Deus para ensino. Eu fico muito alegre quando alguns pastores perguntam de forma espantada: a sua igreja ainda tem escola bíblica? Não tem. Temos, irmãos, amém? Amém. Porque nós não ensinamos para o dia, nós ensinamos para a vida. Nós não ensinamos para você ser melhor do que o outro, nós ensinamos para você ser melhor pessoa. Porque o nosso Deus é lindo, é grandão, é bonitão, e quer que você também seja. Não duvide disso. Ensino que vai formar vidas para a eternidade. Está comigo, está com você. O que você tem feito? Não desista, em nome de Jesus. Quero que você feche os seus olhos, em nome de Jesus. Eu quero que você dê uma olhada para dentro de você nessa hora. Quero que você faça um exame pessoal com você mesmo. Aonde é que você está indo? Para que direção você está indo? E aonde você quer chegar? Onde você está direcionando aqueles que estão à sua volta? Deus quer que você como instrumento. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, aqui estão nós. Usa-nos como instrumentos vivos em tuas mãos. E abençoa a tua igreja, abençoa os pais, abençoa os amigos, abençoa os parentes. Derrama graça, derrama poder.